professores! Mais uma aula e novamente, como prometido, eu estou aqui para apresentar essa aula com muito amor para você. Obrigada por seus recadinhos, obrigada por seus comentários, obrigada por estar sempre aqui conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida. Você, isso mesmo, você que está me assistindo, é a razão de nós estarmos aqui. Muito obrigada pela sua participação. Que Deus te abençoe muito. E vamos lá para a nossa aula. E já estamos na aula de número 6. Ninguém pode ser como o Papai do Céu, mas não pode ser mesmo. Como assim alguém ser igual ao Papai do Céu? Não tem e nunca haverá, né? Alguém tão poderoso quanto o nosso Deus. Texto bíblico, Gênesis capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. Objetivo, saber que não existe nada e ninguém mais forte do que o Papai do Céu. Então, tem um hino que diz assim, ó, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. E agradecer pelo Papai do Céu ser tão poderoso. Versículo, o poder pertence a Deus, se encontra em Salmos, capítulo 62 e o versículo 11. E agora vamos cantar o livro da Bíblia lá do Antigo Testamento? Será que eu vou conseguir? Deixa eu ver. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rutes. Josué, Juízes, Rutes. Jesus. Juízes, Rutes. Qual é essa diretora? O resto eu esqueci. Oi, professor, mas eu sei, tá? Eu sei decora, agora eu me esqueci. José, Juízes, Rutes. Gente, eu tô lá no Gálatas, Efésios, olha só, dá um mix aqui na minha cabeça de José, Juízes, Rutes. Agora eu me esqueci. Qual é a diretora da sequência? Tu lembra? Não tem uma Bíblia aí, né? Esqueci, professor, mas eu sei decor, tá? Gênesis, Levítico, Números. Nossa, agora já me esqueci até o primeiro. Agora já me esqueci, mas olha que legal. A gente tá aí decorando para mandar para nossas crianças. Vocês sabem que eu faço isso com os meus alunos e às vezes quando me dá um branco, tem crianças que dizem assim, ó. Lá vem. Tem crianças que dizem, é assim, eles cantam junto. Eu esqueci, diretor, esqueci. Vamos lá. Sabe qual é? Tudo beleza, pessoal? Um abraço, Deus abençoe. Aí, no índice. Juízes. Tá, 1 Samuel, tá, 2 Samuel. Claro que eu sabia disso. Eu sei que sabia. José, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, essas, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Viu, diretor? Agora eu lembrei, só o Samuel ali que eu tava pensando, meu Deus, qual é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, José, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, essas, Neemias, Ester, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Viu? Eu sabia que eu sabia. Viu? Sabia que eu sei. Então, mas professores, às vezes me dá um branco assim na aula e tem crianças que já decoraram todos os livros. Eles, não, professor, é assim. Que legal. Então, vamos lá. Ou às vezes eles pegam o índice da Bíblia e vão cantando junto. Isso é bem legal. Então, assim, esse trimestre a gente está nessa vibe de cantar os hinos os hinos, de cantar os livros da Bíblia. Adere essa ideia também, é bem legal e fica bem descontraída aí para sua sala. Vamos lá, memorizando Salmos no número 62 e o verso 11, que diz assim, o poder pertence a Deus. E o que você fez, como nós vamos estar falando da Torre de Babel, eu fiz aqui uma Torre de Babel, e depois que você cantou os hinos cantou os livros da Bíblia com eles, gente, eu acho que é a idade, sabe? Eu tô assim meio esquecida hoje, acho que é a idade, ou é o tema, o clima, não sei. Mas depois que você ali cantou
os livros da Bíblia com eles, agora eles já vão estar, né, sabendo ali do versículo bíblico, você já vai ler, releu, e agora você vai estar botando aqui. Crianças, a nossa história vai estar falando de uma torre, que construíram uma torre muito grande, só porque todo o poder pertence a Deus, e você vai estar botando aqui na sua torre, ó, o versículo bíblico. Depois do poder, qual é a próxima palavra? Pertence pro. E ali você vai estar perguntando e deixa que eles vão te respondendo. E depois, o poder pertence a quem, crianças? Será que é o Batman? O Superman? A Mulher Maravilha? O Homem-Aranha? Para quem é que pertence todo o poder? Aí a criança, claro, ela vai te dizer que pertence a Deus. E onde é que está mesmo essa referência aqui? Onde está esse versículo? Qual é a referência bíblica? Em Salmos, no número 62 e o verso 11. Então aqui, né, fez essa torrezinha aqui para você estar mostrando, olha, para o seu aluno, depois de todo o versículo tá aqui explicado. E como a gente está nessa vibe ali dos super-heróis, e é todo o dia a dia, né, deles, eles gostam de super-heróis, muitos querem ser um super-herói, você pode estar ali aproveitando esse gancho e tá dizendo, né, que não existe ninguém mais poderoso do que o nosso Deus verdadeiro, né? Ele é único, e ali você pode estar relembrando a criação com a sua criança, que tudo foi em mãos do nosso Deus. E super-heróis, isso é algo da ficção, não é verdade, né? É só uma história que nos contaram, né? E prepararam lá um filme, mas não é verdade, só porque a Bíblia ela é recheada de histórias verdadeiras, verídicas, que realmente aconteceu. E ela nos fala que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, e nós cremos nisso, nós acreditamos, porque Ele vive, e a gente pode crer no amanhã. E Ele está aqui no estúdio com a gente, Ele está aí na sua casa, Ele está na sua sala. Então você pode estar dizendo para sua criança, e Ele está aqui, e eu posso sentir a sua presença. Eu sei que Ele está aqui, eu já conversei com Ele, já senti a presença dEle aqui. E você também pode sentir a presença dEle, porque todo o poder pertence ao nosso Deus. E ali, depois disso, né, você vai passar para a sua história bíblica. E o que eu fiz para a história bíblica? Também ali eu vou contar para as crianças. Que crianças, vocês lembram lá da Arca de Noé? Sempre que acaba uma aula, que está se iniciando a próxima aula, você sempre recorda as aulas anteriores, até para refrescar a mente da sua criança, e ela vai entender perfeitamente a próxima aula, porque é uma sequência. Então você vai estar dizendo para sua criança, a aula anterior a gente estava falando sobre a Arca de Noé. Lembra da Arca de Noé? Noé obedeceu ao Papai do Céu. Olha que homem mais temente a Deus. E naquela época não chovia, então falar de chuva era algo assim, tá ficando louco. Noé tá lelé da cabeça, tá louco, porque não chove. Então isso é algo que não acontecia, então as pessoas não acreditavam, mas Noé, ele acreditou no que Deus falou, e ele foi obediente a Deus, e ali ele construiu a arca, e as crianças, deixa eles te contar toda a história. Então, ali agora, crianças, passou o dilúvio, a família de Noé novamente povoou a terra e se tornou uma terra bastante pessoas. Só porque o coração das pessoas era má e elas queriam fazer algo muito grande, uma torre que chegasse até o céu. Claro, né, professores, que ia chegar num certo ponto, eles não iam conseguir continuar por causa da gravidade, eles não iam conseguir respirar direito, não tinha como eles chegarem ou como eles queriam, né? Mas o coração deles era tão mau que eles eram tão orgulhosos que eles queriam se tornar praticamente um Deus, né? Eles queriam centralizar a humanidade. Deus fez toda uma terra para ser explorado, e eles queriam centralizar aquele povo ali. Então eles queriam fazer uma torre e construir para mostrar a grandiosidade daquele povo. E ali eles começaram a construir, todo o povo achou interessante a ideia.
Então eu fiz aqui também a mesma torre, né? Porém tem cor diferente, para não se confundir ali com o nosso versículo. A mesma torre, eu só dividi ela aqui para dizer que está sendo edificada uma construção. E ali você vai estar dizendo, certo? E eles construíram e estavam dizendo, olha, e vamos construir agora, traz o tijolo, traz areia, vamos lá, nossa, olha, pensa no orgulho que eles estavam, como as pessoas estavam orgulhosas, querendo ser parecidos com Deus, queriam centralizar a humanidade, e eles fazendo aquela torre, eles queriam se mostrar grandiosos. Aí o que aconteceu? Deus estava olhando para tudo aquilo ali, porque nós aprendemos que Deus, ele vê todas as coisas, e eu já construí a torre aqui tudo errada, parece a torre de Pisa. E agora como é que é feito isso aqui? Será que é assim? Ai, meu Deus do céu. Jesus queridos, como é que eu fiz isso? Bom, é mais ou menos isso. Aqui, eu não sei como é que eu fiz isso, ela estava tão bonita, tão certinha, e eu acabei deixando ela estranha. Tá meio estranha, né, professores, essa torre? Tá bem estranho. Mas ela se encaixa, ela estava encaixada quando eu... Ó, essa vai aqui em cima. Ela estava encaixada quando eu cortei. Então, eu acho que essa é aqui, será? Ah, não sei. Não faço ideia de onde é essa aqui. Bom, vai ficar assim. Dá para entender que é uma torre, né, professores? Você está entendendo aí do outro lado, né? Diga aí, concorda comigo que isso aqui é uma torre de Babel. Vocês me concordam aí. Então, mas tá faltando construir, tá faltando edificar essa torre. Aí Deus olhou para essa construção. Claro que a gente não vai terminar a torre, porque se eu terminar a torre, vai dar ali que ela foi concluída. E a Bíblia diz que ela não foi concluída. Então, você vai estar dizendo aqui que Deus resolveu, olhou para eles e não aprovou nem um pouquinho a atitude deles, porque Deus conhecia a intenção e o coração daquelas pessoas. Aí Deus o que fez? Como Deus é poderoso e para ele nada é impossível, todo o poder pertence a ele, e muito simples, ele só pegou e disse assim, ó, vamos confundir as línguas. Olha só. Vamos confundir as línguas, a gente já vê aí a Trindade trabalhando. Olha que coisa interessante, né? Vamos confundir as línguas. Deus não faz nada sozinho, ó, o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Vamos confundir as línguas. Aí, crianças, é onde veio essa diversidade de línguas, né? Tantas línguas diferentes, cada país tem a sua língua, tem, né, o seu modo de falar, o seu idioma, vamos falar assim. Cada país tem o seu idioma. Aí Deus confundiu as línguas, que cada família começou a falar, né, de uma língua diferente. E eles não estavam mais se entendendo. Então, o que eu fiz aqui? Emojis, todos preocupados. Olha, daí de certo um dizia assim, ei, pega a pá, só porque ele não estava entendendo, porque aquela língua ele não conhecia. O outro dizia assim, ei, olha lá, vamos lá atrás da areia. Você pensava, ué, que isso? Mas que língua é essa? O que ele está falando? Por que ele está falando dessa forma? E o outro já dizia assim, e agora? Vamos lá, e o tijolo? E a massa? Como é que a gente vai terminar essa torre? Olha o que está acontecendo, o que você está falando? Eu não estou entendendo nada. E olha só, e aqui eu fiz vários emojis que você possa estar na hora contando para as suas crianças e rindo com eles, né? Imagina, crianças, imagina só a confusão. Ninguém se entendia nada, de certo um aqui até fechou os olhos e pensou, e agora? O que vai ser da gente? A gente não está se entendendo nada. O outro certo pensava, nossa, mas o que será que ele está falando? E ninguém se entendia mais nada e ninguém conseguia construir aquela torre, terminar aquela edificação. Por quê? Deus fez tudo tão simples, só falou, vamos confundir as línguas. Olha como Deus é poderoso. E eu fiz aqui, professores, várias palavras com oi, né? É tão comum, né? A gente oi. Então, várias palavras com várias, em vários, a palavra oi em vários idiomas. Então, de certo, um dizia assim, ó,
Oi, claro que são vários idiomas e eu não sei falar, mal sei falar o português. Vocês imaginam em outros idiomas. Então, em inglês seria hi, hey, sei lá. Em grego, gente, olha só, tá um pouco ruim para vocês verem as imagens, né? Mas tá tudo no drive lá certinho para vocês e vocês podem estar aqui colocando as palavras. Crianças, olha só, a mesma palavra, oi. Porém, eles não se entendiam nada. Olha em russo, como é que se fala oi em russo? Gente, olha que legal. E também tem aqui, né? Vamos lá, em italiano, como que se fala oi? Então, você vai estar botando aqui, ó, em chinês. Gente, e ali saiu, né? Começou a ter as diversidades, né? De línguas. Em francês, como que se fala oi? Em português, hein? E aqui tem várias plaquinhas aqui com vários idiomas, falando em várias, a mesma palavras em vários idiomas. Aí você pode estar aqui falando para as crianças, né? Que cada um tomou o seu rumo, tomou caminhos diferentes. É onde hoje nós temos, né, vários povos, várias línguas, várias culturas diferentes. Mas como começou isso tudo? Foi lá naquela torre onde Deus confundiu todas as línguas, né? E aquela torre daí se chamou Torre de Babel. Se tornou o quê? Torre de Babel quer dizer uma confusão. Foi o que se tornou. Eles quiseram ser grandiosos, quiseram ser igual a Deus, sendo orgulhosos. E o nosso Deus, tão simples e tão maravilhoso, simplesmente confundiu tudo e virou uma confusão. E hoje nós temos essa variedade de idiomas no nosso planeta. Tudo decorrente àquele acontecimento. Deixa eu passar aqui o slide. Então, professores, como é que a gente pode também concluir? Como é que a gente pode estar concluindo? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Como é que a gente pode estar concluindo aqui a nossa história também? Eu fiz aqui um bonequinho que fala sobre o orgulho. Olha só. O nosso bonequinho que fala sobre orgulho, o diretor tá ali arrumando o nosso slide aqui. E aqui o nosso bonequinho aqui assim, ó. Aí você vai estar explicando para a criança um pouquinho o que é ser orgulhoso, né? E aqui vai estar mostrando, ó, o orgulho leva a pessoa, isso lá um pouquinho mais, isso. Obrigada, diretor. Ele veio aqui arrumar o nosso slide. O que você pode estar falando do orgulho, né? Por que era pecado construir uma edificação grandiosa? Claro que não. O pecado é o orgulho ter entrado no coração deles. Eles querer centralizar toda uma humanidade num lugar, sendo que Deus fez o mundo inteiro para explorar, né? Então eles quiseram ser maiores do que Deus, sendo orgulhosos, avarentos. Então Deus não se agrada disso, né? Eles foram vaidosos, eles queriam mostrar que eles podiam, que eles tinham essas capacidades, essa sabedoria de fazer uma torre. Eles queriam mostrar grandiosidade no que eles estavam fazendo e serem falados, e eles queriam que todas as pessoas da terra falassem sobre eles, porque eles construíram algo grandioso que chegassem até o céu. Então vamos lá. O orgulho leva a pessoa à destruição e à vaidade e faz cair na desgraça, que se encontra em Provérbios capítulo 16 e o versículo 18. Então, o que é o orgulho? É a pessoa achar, né, que é a última bolacha do pacote, que é o centro lá do universo. E aqui vai estar mostrando, né, passo a passo ali do que é ser uma pessoa orgulhosa, né? Excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações, arrogância, amor próprio exposto de modo exagerado, ação que demonstra desprezo em relação ao próximo. Olha só. Então aqui tem toda uma descrição que você possa estar explicando passo a passo para a criança, né? Então tem mais coisas aqui, né? Mais palavras, frases aqui que você possa estar lendo para o seu um texto, né? Melhor dito,
para o seu aluno. A vaidade também, né? Eles eram vaidosos, queriam se mostrar. Então, a vaidade, valorização do que se atribui à sua própria aparência ou qualquer coisa, qualidades físicas ou intelectuais. Não é só a própria aparência, né? A gente diz, é vaidoso, mas a vaidade não significa ser só a aparência, né? Então, fundamentado no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. A vaidade é uma característica de quem tem orgulho, de quem tem um conceito exagerado das suas qualidades. É soberbo, arrogante e acha que é grandioso. É uma característica daquele indivíduo que tem a vaidade acima de qualquer coisa. E só que a vaidade e o orgulho, qual é o fim deles? A desgraça. Foi o que aconteceu, né? Todo mundo teve que parar a sua obra e ir para a sua casa, para tomar o seu rumo. E aqui também tem, né, a desgraça, a infelicidade, calamidade, tragédia, perda da graça das boas relações que tem com alguém. Desfavor, acontecimento lamentável, funesto, infortúnio, desventura. E aqui nós temos um desenho que fala, né, que o orgulho leva a pessoa à destruição e à vaidade. Uma pessoa orgulhosa, às vezes ela não quer ajuda de ninguém, só pelo fato dela ser orgulhosa. E o que eu fiz mais aqui, que a gente pode estar dizendo e lá voltando ao nosso versículo bíblico, né, que todo poder pertence a Deus. Então eu fiz aqui, né, algumas características aqui do poder de Deus. Ó, para Deus tudo é possível. Você consegue pensar em algo muito forte, né, ou alguém muito forte? O super-herói que entra lá no nosso começo da nossa aula, lembra do super-herói? Então, alguém que a gente vê na televisão e tal, só porque existe alguém que é muito forte. O nosso Deus, ele é muito mais forte do que esses aviões de guerra, do que os remédios e vacinas, do que os foguetes, os satélites, o carro de corrida, ele é muito mais forte. Então, o nosso Deus também, ele é muito mais poderoso. Ele pode controlar tanto ali a natureza, né, que tem vários acontecimentos aqui da natureza, como agora eu vendo a imagem, esqueço a palavra, olha só, como os maremotos, terremotos, enchentes aqui, os vendavais, furacão. Deus, ele é mais poderoso do que toda a natureza. Ele é tão poderoso que ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o nosso adversário, o nosso inimigo. O nosso Deus, ele é muito poderoso. Só porque tem algo ali, diz que para Deus tudo ele é possível. Mas você sabia que tem algo que para Deus é impossível, que ele não pode fazer? Aí você pode dizer assim, mas para Deus tudo é possível. Que contradição é essa, né? Agora está dizendo que existe sim algo que para Deus não pode fazer. E ali você traz a reflexão, deixa a criança pensar. Nosso Deus, ele é poderoso, ele pode fazer todas as coisas. Mas há 4 coisas que Deus não pode fazer. E que ele não faz de jeito nenhum, que ele não pode fazer. O que é? Aí você vai estar ali, deixa a criança pensar, ela vai pensar, ela vai dizer, mas Deus pode ressuscitar os mortos, Deus pode fazer isso. Sim, Deus pode fazer, mas existe algo que Deus não pode fazer, que é impossível Deus fazer. E aqui você vai estar mostrando que é impossível Deus enganar alguém. Então aqui tem versículos bíblicos relacionados a isso, né? Portanto, até os fios dos vossos cabelos estão todos contados. Deus não consegue enganar ninguém. O que é impossível para Deus? Mentir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É impossível Deus mentir. Vamos lá, o que é mais impossível para Deus? É impossível Deus deixar de ser fiel. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E vamos lá, o que é impossível para Deus? Deus é impossível deixar de nos amar. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4, capítulo 19 e o versículo 21. Quando fala aqui do enganar, né? Deus não se engana, ele é impossível Deus enganar. Até os nossos fios de cabelo, ele sabe todos quantos fios tem. Ele não se engana com nada, ele é poderoso, para ele tudo
é possível. Nada é impossível para Ele, porém, o que é impossível para Deus são essas 4 características, né? Deus não se engana. É impossível Deus mentir, é impossível Deus deixar de ser fiel e é impossível Deus deixar de nos amar. Vamos lá. Fixando a aprendizagem, tem muito lá para você e você sabe qual o endereço? Lá no Drive. Tem aí a dinâmica, a torre, olha que legal. Você pode estar fazendo torre de rolinho de papel higiênico, torre de copinho plástico e também deixei um dado ali, a criança joga o dado. Caiu no número 1, ela vai colocar um copinho. Caiu no número 2, ela vai colocar 2 copinhos. Então, tudo vai dar sorte, né? Se caiu no número 3, se a torre já tá grande, tem que botar mais 3 copinhos, vai dificultar. Então, não pode deixar a torre cair. Lembrancinhas, tem aí o cartãozinho que você pode estar botando aí bem fofo na sua saquinho de bala, pirulito, na sua guloseima, usar aí a sua criatividade. E professores, essa foi mais uma aula, mas semana que vem, logo, que já vai passar daqui 7 dias, estarei aqui de novo. Que Deus abençoe muito a sua vida e até lá!